Buenas, seguidor do canal! Retomando aqui uma gravação, um vídeo que eu acho que é importante fazer. Como me propus lá no início, quando eu criei o canal, eu queria trazer também reviews de livros, de filmes, enfim, coisas que eu aprecio, que eu olho, que eu escuto, que eu leio, e queria compartilhar aqui com vocês no canal. Então, retomando essa parte, essa playlist aqui do nosso canal, do canal 420 Geossegundos, eu vou trazer hoje um review, uma análise sobre um dos melhores livros que eu considero, que é Tchau, Querida, a história do impeachment, né? Que foi escrito pelo Eduardo Cunha. Ele escreveu o livro, ele é filha dele. É um livro fantástico, se tu gosta de política, se tu gosta de bastidores de política, se tu acompanha a política, enfim, qualquer pessoa que trabalhe ou não na área da política, na área de governo, precisa ler esse livro, porque esse livro aqui é uma obra-prima, uma coisa que beira House of Cards, ou melhor, mostra como House of Cards é real. Editor, faz o corte aí, bota a vinheta e vamos passar para análise disso aqui, que isso aqui é maravilhoso, é muito bom. Eu recomendo para todo mundo. Ele é um livro grande, mas eu recomendo para todo mundo. Buenos, vamos lá. Tava aqui ajeitando o celular. Gente, esse livro aqui não é uma defesa da Dilma, né? Obviamente, foi escrito pelo Eduardo Cunha. Também não é uma defesa do próprio Cunha, ainda que ele tente. Mas isso aqui é as entranhas da política brasileira. Esse livro fala sobre isso, fala sobre as entranhas, sobre como funciona a principal casa de poder do Brasil. Ou era, né, na época que a gente vivenciou o impeachment. Esse livro traz os bastidores do Congresso, os bastidores da política brasileira como um todo. O Eduardo Cunha, ele obviamente constrói o livro numa espécie de, tipo, autodefesa ou uma construção de uma justificativa do quanto ele foi perseguido. Mas não é esse o ponto. Tu tem que ter um pouco de... Aliás, tu tem que ter bastante discernimento para ler o livro e perceber quais são as partes boas, né? E ele é um manual de como se derruba um governo usando as ferramentas e o sistema por dentro. É exatamente isso. Se tu acha que o impeachment ele foi uma coisa meramente jurídica, ou pior, ou melhor, não sei, tu acha que foi um golpe, meu caro, tu não entendeu nada como o Congresso funciona. E aqui diz muito sobre isso. O Eduardo Cunha não era um deputado qualquer. Ele era o presidente da Câmara dos Deputados. Ele era o oligarca do poder na Câmara dos Deputados. Ele não só governava os deputados, ele presidia o poder, ele conduzia o poder, ele controlava a pauta, o tempo, os regimentos e os procedimentos, as comissões. Talvez a gente não tenha encontrado ainda hoje, né? A gente viu aí, por exemplo, a presença do Arthur Lira, talvez se assemelhe, mas nada, na minha visão, se equipara ao que a gente viu e o que está relatado aqui pelo Eduardo Cunha no livro de como organizar, como fazer funcionar a Câmara dos Deputados. É até interessante falar que o Cunha e o Hugo Mota eram da tropa de choque do Cunha já naquela época. E o mais engraçado é que o Cunha ele consegue fazer um discernimento muito grande do que é o poder. E o poder não é mandar. O poder era decidir o que entrava em votação ou não. O impeachment não começou no plenário. Ele começou bem antes. Foi bem antes das votações acontecerem lá naquela gravação que a gente assistiu ao vivo pela Globo. O impeachment começa na aceitação do pedido na comissão de ética, nas comissões, no rito e também no ritmo que foi colocado da tramitação. É importante, e esse livro traz isso, que a política não acontece nos discursos, ela acontece nos bastidores, nos jantares, no fora da Câmara. O Cunha, ele mostra no livro que ele dominava de maneira absoluta e com tranquilidade o regimento da casa. Ele sabia quando acelerar, como acelerar, e também sabia quando esperar e como esperar. Isso que era o mais incrível. E ele passa a usar o tempo como pressão ao governo e também como defesa. E
Depois, ele passa a usar a pressão como voto. Então, uma leitura do cenário muito boa. O livro mostra uma coisa também que é bastante incômoda para quem talvez esteja entrando na política, é que a ideologia ela é um pano de fundo. O jogo real, ele é de sobrevivência de todos. Como se postar, como se comunicar, o que não comunicar, o que abraçar e o que fazer um abandono estratégico. Tá aqui, tá relatado aqui. São várias páginas, é grande o livro. E aí a gente vai vendo que as coisas vão andando e o governo cai. E cai principalmente porque perde o Congresso, antes mesmo de perder a votação lá no plenário, para análise do impeachment. No livro, o Cunha tenta se justificar o tempo todo e constrói também uma ideia de que ele foi um grande gestor, mas ele acaba revelando muitas coisas sem querer, desde arbitrariedades em relação à política do dólar, a política cambial brasileira, políticas de incentivo, algumas coisas que são inacreditáveis. Eu tomei um choque quando eu li, e até eu lendo, fui buscar na internet para ver algumas informações, e elas estão lá, batiam, e esse livro traz isso. Eu falei, meu Deus, está escrito, está aqui ele dizendo que fez uma influência, que ele influenciou uma determinada situação, e a situação depois ela está exposta em matérias de jornal, em entrevistas, e está lá, e, enfim, é inacreditável. É o suco de personalismo, vingança institucional e a política como exclusão. Ele jogou melhor que todos os outros, não há dúvidas disso, acho que na história da nossa república. Obviamente, pagou um preço merecido, é evidente os escândalos ao qual ele estava submetido, e esse vídeo e nem esse livro. O livro tenta fazer uma defesa dele, obviamente, mas a recomendação que eu estou dando não é para defender o Cunha, é para defender esta obra-prima literária. E esse livro não fala se o impeachment foi legítimo ou não. Esse livro ele acaba provando, pessoal, uma coisa muito mais incômoda. Dá para dizer que esse livro, o poder não cai somente pelo discurso. Ele cai por quem domina as alavancas certas para se chegar lá. E ninguém chega lá sem saber as alavancas certas. Quem ignora o sistema vira vítima dele. Eu acho que é isso. Compre esse livro, lê, continua nos seguindo, comenta, curte, compartilha. Valeu!